Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem o patrocínio da 1xBet, uma empresa bookmaker que garante a você grandes ganhos e pagamentos rápidos. Você pode apostar em esportes ou esportes eletrônicos e aqui é o nosso cupom, Godoy1x. Então aproveite o nosso cupom Godoy1x, o link está na descrição do vídeo, você faz o download, faz o seu depósito e garanta bônus em dobro. Até R$ 1.500 de bônus, então você aproveita aqui com o nosso bônus, com o nosso cupom para te dar bônus em dobro com o Godoy1x. Rodada de Copa Libertadores, Atlético Mineiro contra o Atlético Paranaense. O Atlético Mineiro precisa vencer em casa esse jogo, também tem pelo Campeonato Espanhol Valladolid e Barcelona. O São Paulo joga fora de casa contra o Porto Cabello, então você pode aproveitar aqui com o nosso Godoy1x, que é o cupom para você inscrito aqui no nosso canal, beleza? Bom, galera, vamos falar sobre o Alan, volante do Atlético Mineiro, e que o Flamengo vai ali... Olha, eu não creio que seja uma negociação muito fácil não, tá? Vamos falar sobre o Alan, vamos falar sobre, né, a sua característica de jogo, passar um pouquinho sobre as suas condições na carreira, mas eu não creio que seja uma negociação tão fácil assim não, de ser dialogada com o Atlético Mineiro. É verdade que o Atlético, ele tá com problemas, né? Algumas questões lá financeiras não são tão transparentes assim quanto parecem, tem alguns problemas, né? Tem alguns buracos financeiros, né? Alguns rombos com a questão financeira ali do Atlético Mineiro, que é evidente que isso pode vir a facilitar. Mas, de qualquer forma, não creio que seja das negociações mais simples para o Flamengo com o Atlético Mineiro, o Atlético vender um atleta para o Flamengo, um atleta importante, por isso que a gente vai passar, inclusive, pelo Alan. O Palmeiras, no iniciozinho desse ano, fez uma proposta, foi prontamente recusada, então vai agora iniciando aí com o Flamengo. Então vamos falar sobre o Alan, que na minha opinião, naquele Atlético Mineiro de 2021, o Atlético Mineiro histórico, né, que foi campeão da Copa do Brasil e campeão brasileiro, falava, obviamente, muito do Hulk, né, daquele definidor, do concluidor, aquele jogador que acabou, né, desequilibrando ofensivamente, mas eu acho que o Alan, ele tem uma importância também fundamental nesse Atlético, ele que trabalhava ali mais como um primeiro homem do meio de campo. Nessa temporada, no início ainda dessa temporada, o Alan inclusive não entra em campo desde março, né? Ele passou ali por uma lesão um tanto que incomum. Então antes nós trouxermos alguns... A gente vai falar de alguns números, vamos falar um pouquinho sobre ele. Vamos falar só rapidamente sobre essa questão da lesão. E melhor do que o médico do Atlético Mineiro para explicar essa lesão não tem, né? Então vamos pegar aqui aspas do próprio Rodrigo Lasmar, né? O médico aí do Atlético. Abre aspas. O Alan saiu se queixando de dores na coluna no nosso último jogo. Fizemos exame por imagem que apresentou fratura por estresse na coluna lombar baixa. É uma fratura que não indica cirurgia, mas ele precisa de um tempo de recuperação completa. Está usando cinta para imobilizar. Nesse primeiro momento, é mais repouso e vamos acompanhar no dia a dia. E esse repouso, né, a gente já está falando aí desde março, foi quando ele sentiu nesse jogo da Libertadores, ele saiu cerca ali dos primeiros 10 minutos da partida e desde então está fora e tem sido um desfalque importante, inclusive, para o Eduardo Cudê. Alan este que foi muito influenciador, né, nesse time do Atlético 2021, como a gente falou, e aqui eu vou trazer aqui alguns números dele que ficam, e aí a gente tem que entender os números. Primeiro tem uma característica, minha opinião, tá, sobre o Alan. Ponto forte e seu ponto fraco. Na minha opinião, o seu ponto forte é a sua personalidade. Eu vejo um jogador com muita personalidade, eu vejo que ele é um volante, ele não é aquele volante corpulento, né, que traz aquele estereótipo do primeiro homem no meio de campo. Hoje o futebol vai alinhando muito para um jogador assim, né, com quase 1,80 m ou mais de 1,80 m, muito alto. Não, ele é um jogador baixo, tem um pouco mais de 1,70 m, mas tem muita personalidade e o que na minha opinião é o seu ponto forte. Ele não tem medo de jogar. Né? Então mesmo ele recebendo a bola próximo à sua área, ele recebendo de costas e ele sendo franzino, seguindo o aspecto do estereótipo do que é o primeiro volante, ele não tem medo de jogar. Ele gira, ele tenta quebrar linha, ele dá passe vertical, ele é um jogador, então eu acho que esse é o seu ponto forte, é a sua personalidade de ter a bola no pé. E o seu ponto fraco também é o mesmo do seu ponto forte, é a sua personalidade. Eu acho ele muito esquentado. Ele é muito esquentado, já vimos vários jogos dele, né? Inclusive no estádio, acompanhando. Muito esquentado. Assim, o cara
eu acho que vai flertando muito em alguns momentos, aí chega atrasado em alguns momentos, né, na marcação, na cobertura, ele tem uma certa velocidade, enfim, eu acho que a personalidade dele ainda não entrou em sintonia, coincidentemente, né, até a questão desse estresse, enfim, então, eu acho que acaba sendo o ponto forte e o ponto fraco dele, né, que diretamente influencia também, né, no seu jogo sendo muito esquentado, né, em alguns aspectos. Galera, um recado rápido, que na verdade que é um agradecimento, quero agradecer ao pessoal aí que deixou aquela mensagem, né, de felicitações, me parabenizando aí pelo meu aniversário, muito obrigado. Eu vi lá as mensagens de vocês nos dois vídeos, né, que fizemos ontem, então você que disponibilizou lá um tempinho para desejar, muito obrigado, valeu aí por esse carinho e muito obrigado aí por essa força de vocês. Aqui falando sobre o mapa de calor dele, ele é um jogador, né, na temporada passada jogou praticamente todos os jogos, né, ele jogou ali os 33 jogos do Campeonato Brasileiro dos 38, e aqui a gente já começa alguns números que são interessantes, e aí por isso que a gente tem que interpretar bem os números. O 72 toques por jogo, eficácia 86%, é um número, né, positivo, 94% passes próprios no meio campo, né, e passes no meio campo do adversário, 78%, ele tem as bolas longas e tal. A gente vai ver um indicativo que ele tem um índice bem alto de passes, né? Que eu acho que dentro dessa personalidade dele, dentro desse aspecto do jogo positivo, é um passador. E aí, por isso que o número tem que ser bem interpretado. Se a gente olhar esse número frio, ele não vai indicar muita coisa. Por isso que o importante é conhecer e reconhecer o jogador também. Porque ele tem esse número alto, mas é aquilo que eu falei, dando passes para frente, dando passe de progressão, dando passe de construção. Ele ajuda muito na construção próximo à área. E tendo esse número alto, porque tem como você ter esse número e um cara só passando para o lado ou passando para trás, né? Então, reconhecendo o jogador, contextualizando esse número, ele fica ainda melhor para ser analisado, ser estudado. Aqui mais uma vez, né, 73 toques por jogo, 88 de eficácia, 94%, né, de passes no próprio meio de campo. Aí tem lá, né, os passes no meio campo adversário, 83%, então mais um indicativo de um grande número de passes. Aqui mais uma vez, ó, 74, é temporada por temporada. 74, né, toques por jogo, a média dele, 88% de eficácia por jogo, 95% de passes no próprio meio campo e 83% no meio campo adversário, um índice muito alto. E até mesmo nesse do Fluminense, que foi um dos clubes ali, né, que acabou conhecendo o Alan, foi no Fluminense, e junto com ele ali com o Fernando Diniz, um treinador que fomenta, né, que acaba incentivando muito os seus jogadores a não ter medo, a sair jogando, a próxima área, muito daquilo que a gente tem visto. E aí o Alan tinha 93,8 de toques por jogo e os números altos, ó, eficácia 90%, passe no próprio meio campo 95%, passe no meio campo do adversário 85%, além de todos esses mapas, né, de calor aí do Alan que mostra, né, esse preenchimento de espaço, um jogador muito participativo. Sem dúvida nenhuma, é um jogador muito participativo, é um jogador muito influente nessas equipes, né, que ele jogou e dentro ali da lógica, ali da ótica dos seus treinadores. E por que o Sampaoli tem um interesse nele? A gente tem visto, né, algumas características de alguns jogadores que o Sampaoli vai mostrando ali um certo apreço, vai tentando buscar ali. Ele falou sobre o Luiz Araújo. Luiz Araújo tem uma característica mais específica ali de meia, trabalhando ali pelo lado direito, um jogador dinâmico. O De La Cruz, né, que o Flamengo vai ali tentando, também é um jogador muito dinâmico, ele é polivalente, né, um jogador que consegue cumprir várias funções. E o Alan, apesar de, na minha opinião, ser mais um camisa 5, apesar dele não ter esse estereótipo, não ter essa condição física, ele também pode jogar com camisa número 8, mas de qualquer forma é um jogador também muito dinâmico, versátil em alguns momentos e tem o passe, né, como seu, vamos lá, dentro dos seus fundamentos é o principal, inclusive os números comprovam isso. Características estas do atual treinador do Flamengo, que pede esse meio de campo versátil, que pede esse meio de campo que tem, se tiver, né, muitas valências é importante, esse cara que consegue cumprir várias funções e tem como o passe, sua principal ferramenta ali de jogo, porque o Sampaoli tem na sua ideia de jogo construção, progressão e criação fundamental o passe, né? Não é à toa que o goleiro ele pede, né? Tem essa exigência e o Santos tem dificuldades por isso. Então eu acho que é um nome que, mais uma vez, casa, né, com o estilo do treinador, com o modelo de jogo do treinador. E o São Paulo conhece muito bem o Alan, mas repito, tem a condição física que deve ser vista, saiu um pouco, né? É uma lesão um tanto que incomum, já desde março,
E também o aspecto da contratação, não acho que seja tão simples assim negociar com o Atlético Mineiro. Apesar do Atlético Mineiro estar ali com alguns problemas financeiros, talvez até precise, mas de qualquer forma a gente sabe algumas relações e bastidores entre Flamengo e Atlético, sobretudo Atlético e Flamengo, né? Uma questão até um pouco mais unilateral de fato. Beleza? Um forte abraço a todos vocês, continue se cuidando, a gente vai se vendo por aqui, um grande abraço a todos e tchau, tchau.